Namastê, tudo bem com você? Bom, antes de iniciar a nossa aula de hoje, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no casachante.com.br. Saiba que é através de contribuições como as suas que eu consigo manter aulas gratuitas no canal do YouTube. E agora, como a gente está de quarentena, eu resolvi trazer mais conteúdo para você que é assinante do casachante.com.br. E eu vou iniciar hoje com uma aula teórica. Essa aula eu apresento ela no curso de formação para instrutores de yoga. Então, como eu disse, não é uma aula de asanas, não é uma aula de meditação, mas é uma aula para quem tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre a filosofia do yoga, para quem tem interesse em aprofundar um pouco mais sobre yoga. Hoje eu vou contar para vocês uma das versões de como que surgiu o yoga e também sobre o Tantra. Muitas pessoas me perguntam, qual que é a linha de yoga que você segue? Vocês já viram aqui no casachante.com.br e também no YouTube que eu posto aulas de Vinyasa, posto aulas de Hatha Yoga, posto aulas de meditação, aulas de yoga restaurativo. Então os asanas, para mim, né, eu estudei muito, então eu dou aulas, muitos estilos de aula, mas eu tenho uma filosofia que me dá o embasamento, inclusive o embasamento espiritual, né, que é o que eu tento passar para vocês através da minha aula, que é o Tantra. Então hoje eu vou explicar para vocês como que surgiu o Tantra e como que surgiu o Yoga, de onde que isso vem. Eu espero que você goste desse tipo de aula. Bom, então antes de iniciar a nossa aula, eu convido você a trazer as suas mãos unidas diante do peito, palma com palma, e nós vamos entoar o Shanti Mantra 3 vezes para que a nossa mente, a nossa alma fique em paz, para a gente poder ter um aprendizado legal. Shanti, Shanti, Shanti. Então, nós vamos começar a estudar um pouquinho de onde vem o yoga e como que o yoga surgiu. Lembrando que existem outras versões, inclusive existem as versões mitológicas, e depois eu posso fazer outras aulas para vocês, né, contando as versões mitológicas, quando Shiva ensina o yoga para a esposa dele, ou até quando ele ensina para um peixinho. Eu vou contar para vocês em próximas aulas, né, se for do interesse de vocês, mas hoje eu quero apresentar uma visão mais histórica, uma visão que os cientistas buscaram, que as pessoas que estudam história buscaram, que estudou arqueologia. Inclusive vou apresentar algumas imagens para vocês de civilizações muito antigas que, segundo os estudos, demonstram que é lá que surgiu o yoga e que também é nesses locais que a gente vai estudar hoje que surge a filosofia do Tantra, que é a filosofia que eu sigo. E vou falar um pouquinho sobre o Tantra, como que o Tantra vê a nossa energia, como que o Tantra vê a nossa espiritualidade e como cuidar da nossa espiritualidade. Bom, a história nos conta que existia há muitos anos atrás um bailarino muito famoso que ele improvisou alguns movimentos instintivos. Então, ele fazia movimentos que não eram um balé, mas com certeza eram movimentos que eram inspirados na dança. Quando a gente faz as aulas de Mudra, provavelmente vocês já fizeram aulas no meu canal, e inclusive aqui no Casachante, aulas de mudras, né, de movimentos com as mãos. E eu falo muito que esses movimentos com as mãos que a gente faz durante a prática de yoga, chamados mudras, que são gestos energéticos, eles vêm para o yoga, mas eles vêm a partir da dança indiana e do teatro indiano. Então, conta nessa história que esse bailarino muito antigo, ele fazia movimentos instintivos, e esses movimentos não era bem um balé, não era um estilo de dança, mas era algo que provavelmente era inspirado numa dança. E a técnica que ele fazia, ela era tão linda que as pessoas que viam ele fazendo esses movimentos, né, não é que viam ele dançar, mas que viam ele fazendo esses movimentos, que ainda não tinha nome, elas se inspiravam muito, tocava no coração das pessoas
que eram mais sensíveis. E aí as pessoas tiveram interesse em aprender esses movimentos, em aprender esses gestos, essas coreografias, né, que, conforme eu disse, não eram bem uma dança. E ele começou a ensinar para algumas pessoas, né, para alguns pupilos que se aproximavam dele. E aí, se a gente pensar no fato histórico, há tantos anos atrás não existia, por exemplo, a escrita. Então, o ensinamento na Índia ele era passado, como a gente chama de parampara, ou seja, guru para discípulo. Esse bailarino muito famoso, ele ensinava os seus discípulos e os discípulos iam aprendendo, mas não havia nada registrado, não tinha nenhum livro escrito. Até que um dia esse bailarino passou para níveis superiores, né? Passou para outros estados de consciência. E os discípulos dele, que aprenderam esses movimentos, também começaram a ensinar para outras pessoas, tomando o máximo de cuidado para não alterar nada do que eles tinham aprendido. Em algum momento da história, eles começaram a dar um nome, né, para essa técnica, um nome que era algo como integração, como integridade ou como união. E aí o nome em sânscrito passou a ser yoga. E esse é o significado da palavra yoga. Quando a gente pronuncia eu vou praticar yoga, você está indo fazer essa técnica que é a união da sua mente com a mente cósmica, da sua consciência com a sua consciência cósmica e, por que não, do seu corpo com a sua mente. O fundador, né, esse bailarino muito antigo, ele entrou para a mitologia indiana, ele recebeu o nome de Shiva e muitas vezes ele recebe o nome de Nataraja, que é o rei dos bailarinos. Inclusive, quando a gente pratica yoga, existem duas posturas, dois asanas, né? O Shiva Nataraja 1 e o Natarajasana, também, né? Natarajasana 1, Natarajasana 2, ou Shiva Nataraja 1 e 2, que são posturas que trabalham o nosso equilíbrio e que são uma homenagem a esse bailarino, a esse fundador do yoga, que é conhecido dentro da mitologia como Shiva. Aqui eu deixei aqui na frente hoje propositalmente uma imagem de Nataraja, né, que é Shiva dançando, né, fazendo gestos, né, e aí aqui cada mão, os pés, tudo tem um significado, e ele está dentro de uma roda que simboliza a roda de fogo, né, o fogo da impermanência. Shiva, ele na trindade hindu existem três deuses, né, Brahma, Vishnu e Brahma, Shiva e Vishnu. Brahma cria, Shiva destrói e Vishnu mantém todas as coisas. Então, Shiva aqui representado dentro de uma roda de fogo, representando a destruição, mas não é uma destruição negativa, é uma destruição positiva, né? Para um novo dia chegar, esse dia que a gente está vivendo hoje ele tem que ser destruído. Para você assistir um vídeo novo, esse vídeo precisa sair desse local, você precisa dar um movimento. Então é isso que representa essa destruição de Shiva. Inclusive eu tenho uma tatuagem aqui escrito Om Namah Shivaya, que é o mantra de Shiva. Bom, existem muitas versões sobre, conforme eu disse no início do vídeo, muitas versões sobre a história do yoga. Existem outras histórias que são contadas um pouco diferentes, mas essa para mim, como é uma versão histórica, é uma versão que eu gosto muito. Mas fato é que muitas linhas falam que realmente existiu um bailarino que era muito inteligente e que ele foi o criador do yoga, além de ter criado outras coisas, como as notas musicais, como muitas questões culturais e inclusive religiosas dentro da cultura indiana. Quando a gente está falando disso, desse bailarino que começou ensinando, né, de forma de paramparar, né, para os outros alunos, a gente está falando de mais ou menos 5.000 anos e numa região que fica mais ou menos no noroeste da Índia, que na época era chamado de Vale do Indo, que era habitada por uma comunidade chamada Drávida. Foi exatamente essas pessoas, essa comunidade Drávida, que desenvolveu o Tantra e o Sankhya, que é o que me dá a minha base espiritual, a minha base filosófica, que é o que eu tento passar para vocês. E eu vou falar lá na frente um pouquinho sobre Tantra e sobre Sankhya. Uma coisa que eu gostaria que vocês soubessem é que
civilização, essa comunidade, ela era muito avançada para a época. Imagina, a gente está falando de 5.000 anos atrás. E ela ficou perdida e soterrada e ela foi encontrada no século XIX. Eu estou mostrando para vocês aqui algumas imagens agora de achados arqueológicos, inclusive existem vários documentários, vocês podem buscar no YouTube para vocês verem que fantástico que é. Então foram achados algumas cidades, né, dessa civilização, do povo Drávida, mas duas cidades foram muito importantes, que foram encontradas no século XIX, Arapá e Mohenjo-Daro. Então, conforme eu disse, outras, vocês estão vendo as fotos aqui e é incrível, né? Isso foi encontrado, né, por escavadores no século XIX e outras cidades também nessa mesma região foram encontradas. Eu sei que hoje mostra que era uma civilização muito grande. As escavações já mostram que esse local era maior do que hoje a gente conhece como o Egito. Algumas curiosidades. Eram povos muito avançados. Eles tinham, para a gente ter noção, urbanismo planejado. Se você olhar as imagens e se você assistir os documentários dessas escavações, vocês vão ver que o povo Drávida, eles tinham avenidas largas, com cerca de 14 metros de largura. Eles tinham instalações sanitárias dentro de casa. Tinham casas já na época de 2 andares. Se observa, gente, que a gente está falando há cerca de 3.000 anos antes de Cristo. E eles já tinham instalações sanitárias dentro de casa. Eles tinham iluminação na rua, é óbvio que não era com energia elétrica, mas eles já tinham iluminação na rua através do fogo, e eles tinham esgoto coberto. Sendo que em outras civilizações encontradas dessa mesma época, existiam grandes diferenças, porque não tinha tanto avanço assim. Agora, o mais curioso é a gente pensar que em civilizações antigas, a gente está falando em torno de 5.000 anos atrás, como a gente disse, como que funcionavam as civilizações antigas, que a gente até vê nos filmes? Geralmente, os governantes tinham um palácio e o povo vivia ao redor, né, em choupanas, às vezes até sem condição nenhuma de saúde. Já na cultura drávidica, todo mundo vivia bem. As casas eram iguais para todo mundo. Não existia isso de que os governantes estão num lugar melhor do que o povo. Não. Lá todo mundo vivia igual. Isso por quê? Porque a sociedade era matriarcal. E daí que surge o Tantra, que a gente vai entrar nessa discussão. Curioso também é a gente pensar que nessas escavações que os arqueólogos encontravam, eles tiveram uma curiosidade, apresentaram uma curiosidade muito grande, porque não encontraram nenhum templo, nem estátuas, nem imagens. Será por que era assim? Porque em todos os outros lugares tinha templos, né? Às vezes cultuavam a própria natureza, às vezes tinham tipos de deuses, né? Deus da chuva, enfim. Tinham imagens que representavam Deus e tinha templos onde as pessoas iam nos templos, os sacerdotes iam nos templos. E nessa civilização drávidica, exatamente onde surge o yoga, de onde tem esse bailarino que cria esses movimentos, não os escavadores, os historiadores não encontraram nenhum templo, nenhuma imagem, nenhuma estátua. Isso por quê? Porque eles cultivavam o Tantra. E para o Tantra, todos somos divinos. A gente não precisa ir num templo para fazer orações. A gente não precisa de uma imagem para fazer orações. A gente pode cultuar o Deus que habita em nós e o Deus que habita em todos os outros seres. Para o Tantra, não é que você não tenha que frequentar um local. Você pode frequentar, mas você é livre. Eu, por exemplo, tenho os locais onde eu gosto de ir para meditar. É muito importante a gente meditar todo mundo junto. Só que o nosso altar, ele é principalmente interior. É claro que algumas imagens, agora eu estou falando uma visão muito pessoal, algumas imagens, elas me trazem questões de espiritualidade. Na minha casa, por exemplo, eu tenho um cantinho onde eu medito, onde eu tenho um altarzinho com algumas imagens, eu tenho Buda, eu tenho Ganesha, um local onde eu coloco um incenso, onde eu acendo uma velinha, que eu tenho alguns cristais. É um altarzinho. Mas eu sei que é uma representação da minha espiritualidade.
Porque quando a gente segue o Tantra, a gente começa a olhar para dentro e a gente começa a entender que nós somos uma pequena faísca da consciência cósmica. Então esse povo, os Drávidas, eles criaram essas duas filosofias, né? A filosofia Sankhya e a filosofia Tântrica. A filosofia Sankhya é uma filosofia onde o homem ele começa a observar a natureza, ele começa a observar os opostos que existem na natureza e eles vão catalogando mesmo as coisas, né? Eles observam quais são os opostos, por exemplo, o quente e o frio, o bom e o mal. Essa é a filosofia Sankhya. E essa filosofia Sankhya, ela tem um momento de esplendor na Índia e ela vai ser a base depois para o Vedanta, para o próprio Tantra e para outras filosofias que vão surgindo. Agora, o que é importante a gente saber? Que essa civilização, muito moderna para a época, dessas imagens que vocês viram, ela tem uma sociedade matriarcal, ou seja, o grande poder é dado às mulheres, e é a partir daí que surge o Tantra. Deus é visto como uma energia, observa o que eu estou falando, uma energia. Então não significa que é o Deus masculino como a sociedade patriarcal traz. O Tantra, ele traz Deus como uma energia. Você pode visualizá-lo da maneira como você quiser. E foi exatamente nessa sociedade matriarcal que surge o yoga. A sociedade matriarcal, diferente da sociedade patriarcal, ela traz muitas coisas que são importantes. Por exemplo, para eles, a energia é importante. Para eles, o estado emocional é importante. Consegue perceber a diferença do tipo de sociedade? E é exatamente nessa sociedade onde o Tantra surge junto com o Yoga que a gente ouve se falar sobre os chakras, sobre os canais energéticos. Por isso que nas minhas práticas eu sempre estou falando sobre os chakras e sobre como cada postura trabalha o seu corpo emocional, trabalha sua glândula, trabalha sua energia e trabalha também o corpo físico. É exatamente nessa sociedade que a gente tem o Tantra e o Sankhya, que surge o Yoga. Uma civilização tântrica, matriarcal, onde a mulher é vista como grande detentora de saber, e Sankhya naturalista. E quando eu falo mulher, eu gostaria que a gente prestasse muita atenção também, porque o Tantra, o que ele fala? Que nós temos dentro de nós as duas energias. Dentro de nós, nós temos energia masculina e a energia feminina, independente se você nasceu no corpo de homem ou no corpo de mulher. Então o Tantra fala que os homens devem cultivar a emoção, devem cultivar a energia, devem cultivar a energia feminina. E que as mulheres, da mesma maneira, também devem cultivar e desenvolver o corpo físico, a força, o raciocínio rápido, que são coisas ligadas bastante à energia masculina. O Tantra fala isso, você tem que trabalhar as duas energias em você para que você encontre o seu equilíbrio. E aí, à medida que essa civilização ela foi se desenvolvendo, aconteceu o que se acontece nas civilizações antigas. Eles foram invadidos pelos arianos. E como eles eram matriarcais e eles não eram da guerra, a maioria dessa civilização, alguns foram mortos, alguns foram escravizados e alguns conseguiram fugir para uma região, né, que era o Sri Lanka, que é mais ou menos no sul da Índia, construindo, né, o que a gente chama hoje de Tamil, que é uma cultura também. Mas o fato é que quando os arianos invadiram essa civilização, muitas das coisas que essa civilização fazia, eles absorveram para a cultura deles. Mas eles eram guerreiros, né, naturalistas, eles não eram matriarcais. E aí, muita coisa do yoga foi misturando com outras questões. Tanto que tem algumas práticas de yoga que elas têm até um culto apenas ao corpo físico, né? Elas não pegam muito a questão energética, não pegam muito a questão emocional, né? O que para mim e para o Tantra é fundamental. Aqui, quando a gente pratica as nossas aulas, nessa filosofia do Tantra, tudo o que a gente está fazendo,
tudo que a gente está praticando, a gente está pensando nos nossos chakras, no nosso corpo energético. Quando eu elaboro uma prática de yoga para vocês, é claro que eu estou focando no corpo físico, mas de que maneira que o corpo físico vai trabalhar com os seus chakras e com a sua energia. E isso que faz com que as aulas do Tantra, né, que seguem a linha do Tantra, sejam aulas tão especiais, que marcam muito a gente e que nos ajuda a desenvolver o máximo do nosso potencial. Bom, uns 1.200 anos após a invasão, né, e após dizimar essa civilização, que não era guerreira e por causa disso eles não tiveram nem como lutar, o yoga foi escrito por Patanjali no livro Yoga Sutras. O livro Yoga Sutras, então, é o primeiro compilado que existe a respeito do yoga. O primeiro yoga que foi escrito. Lembra que eu contei lá atrás? O bailarino, ele ensinava através da fala. Fala e treino, parampará. Então, uns 1.200 anos após a invasão, vem Patanjali e escreve o primeiro livro a respeito do yoga. Aliás, se você tem interesse em realmente se aprofundar no yoga, é muito importante que você leia os Yoga Sutras. Existe uma grande discussão se Patanjali foi um homem, se Patanjali foi um conjunto de pessoas que escreveu isso tudo junto, mas eu não quero entrar nessa discussão aqui hoje. Hoje o que eu gostaria de trazer para você é uma das versões, é a versão inclusive que eu mais gosto, sobre a história do yoga, como que o yoga surgiu. Eu espero que você tenha gostado e em breve eu vou trazer novas aulas nesse estilo aqui para você que contribui, né, e que é assinante do Casa Shanti. Muito obrigado pela sua presença. Nós vamos finalizar mais uma vez entoando o Shanti Mantra. Shanti, Shanti, Shanti. Obrigado pela sua presença aqui.